Eu vou dizer para você o seguinte: se o Cruzeiro decidir que o nome é o Carpini e fizer a proposta, o Carpini vai para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro decidir que é o Carpini vai para o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro não está definido. O Cruzeiro gosta muito da ideia do Carpini. O Carpini já foi um técnico pretendido no passado, na época da Série B e durante o processo da Série A, na saída do Pepa, antes do Zé Ricardo. O Carpini estava muito bem, fazendo um trabalho brilhante no Juventude, ficou. O Paulo André gosta muito da ideia do Carpini. O Ronaldo Fenômeno entende o Carpini como um técnico do perfil para o Cruzeiro, mas a prioridade do Cruzeiro nesse momento ainda parece ser o Fernando Gago ou o Gabriel Milito. De qualquer maneira, se o Cruzeiro fizer a proposta para o Carpini vai para o Cruzeiro. Neste momento, já o Carpini recusa o Santos e é o técnico do Juventude. Ou seja, como o Cruzeiro tem outras opções na manga nesse momento e não está 100% definido o que era o Carpini, diferente do status do Santos nesse caso, né? Porque o Santos teve ele como principal alvo. No caso do Cruzeiro, ainda tem outras possibilidades na manga. É por aí, PVC? É por aí. O Fernando Gago é o técnico preferido. O que se entende é que o Gago é um técnico mais pragmático do que o Milito. O Milito foi o técnico do Argentino Júnior, que esteve perto que incomodou muito o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, né? Fluminense e Argentino Júnior. O Milito é visto no Cruzeiro como um técnico mais bielzista. Ele foi jogador do Marcelo Bielsa, foi jogador do Pepe Guardiola, o Gabriel Milito, na seleção da Argentina e no Barcelona. E o Gago jogou no Real Madrid na época que o Ronaldo estava lá. Se conhecem. É um técnico que o Cruzeiro entende também como muito bom, mas deve ser mais caro. O Carpini é um técnico que tem muita cara do Cruzeiro, já morou em Belo Horizonte, jogou no Atlético Mineiro, e se não fechar com o Gago e se não avançar com o Milito, o Carpini vai ser procurado de novo. O Cruzeiro gosta muito da ideia do Carpini, mas não fez proposta pelo Carpini, só a entrevista. Agora, PVC, como você diz, para bater bumbo para nós mesmos, aqui no De Primeira ontem, ao longo do dia, a gente tratou da situação do Carpini, que era uma negociação que teve uma primeira reunião com um avanço significativo entre Santos e Carpini, reunião de cerca de 3 horas. Participaram o presidente Marcelo Teixeira, coordenador de futebol do Santos, o Galo, que estava já na gestão Rueda e, por enquanto, segue sendo o homem forte, é ele quem está tocando as negociações do Santos, o Carpini e o empresário do Carpini, o Hugo Magalhães. Fizeram essa reunião pela noite, cerca de 2 a 3 horas. Saíram, pelo menos por parte do Santos, com a impressão clara de que o acordo estava encaminhado. Passa o dia seguinte e as coisas recuam. O dia seguinte foi o dia de ontem. E aí, durante o dia primeiro, você falava, existe a possibilidade do Santos, mas não é certeza que ele, Carpini, vá aceitar o Santos. Nesse interim, a informação que a gente teve de bastidor é de que as indefinições no Santos, a impressão de falta de respaldo e a maneira como o Santos não está conseguindo trazer uma comunicação mais assertiva de qual vai ser a função de cada uma das pessoas, Elano, que é técnico e foi convidado para participar de alguma maneira do futebol, Léo, também ex-jogador e que também vai participar da gestão do presidente Marcelo Teixeira, tem proximidade com o clube, pode ser uma espécie de assessor da presidência. Essa maneira como o organograma do Santos no departamento de futebol e as funções não estão bem definidas, deixaram uma impressão no Carpini de falta de respaldo e isso fez ele recuar. Qual que é o bastidor que você conseguiu trazer e apurar para a gente também, PVC, que você já tinha antecipado ontem, que a possibilidade de não acontecer existia? E era grande. E a insegurança do Carpini é o X da questão. Aqui é importante deixar claro o seguinte: não é culpa do Galo, não é culpa do Elano, não dá para dizer. Se tem um culpado é o Marcelo Teixeira nos primeiros 5 dias de mandato, mas também não dá nem para botar a culpa no Marcelo Teixeira, porque são 5 dias de mandato. O que acontece é que o Marcelo Teixeira herda uma situação de insegurança para treinador no Santos. E ele precisa mudar essa perspectiva, esse visual. O técnico do Santos não cai só porque o Andrés Rueda demitia. O técnico do Santos não cai porque o ambiente não é propício. O ambiente não respalda. Então vai caber ao Marcelo Teixeira conseguir mudar esse ambiente, blindar esse ambiente. O que o Thiago Carpini sentiu foi que
tem muita gente falando coisas diferentes sobre como vai funcionar o projeto. Tem muita gente ainda achando que vai ter um papel no Santos que não necessariamente vai ter. E então, isso dá margem ao Carpini entender, por exemplo, que o Elano pode querer ser técnico, embora ele não vá ser técnico. Ou que o Galo tem uma história de técnico, embora hoje seja diretor. E essa falta de clareza, essa comunicação com ruído, foi o que deu insegurança para o treinador aceitar o Santos. É aqui que o Santos tem que trabalhar. Acho que isso tem que servir não como uma briga do tipo, o Carpini rejeitou o Santos. Não é isso que acontece. O Santos precisa melhorar a sua comunicação e definir claramente qual vai ser o papel de cada pessoa na nova estrutura. Ok, são só 5 dias de mandato. Não deu tempo de fazer isso ainda. Mas isso trouxe um custo importante. Porque sem clareza da direção, o técnico não se sente seguro para pisar no barco santista em direção a 2024. Não tem clareza nas definições das funções e isso traz uma impressão ruim para quem está fora e não consegue entender como vai funcionar o dia a dia, ainda mais com o desafio do tamanho de uma reconstrução de Série B do Campeonato Brasileiro, no qual você vai ter que estar todo mundo muito alinhado, né? Por parte do Carpini também tem esse entendimento de que se você vai assumir um desafio desse tamanho, com orçamento menor, com o Santos, que é para subir da Série B, você está todo mundo na mesma página, e não foi isso que ele sentiu, e essa falta de respaldo por parte, na visão dele, do Santos, faz com que ele não aceite esse cargo nesse momento. O PVC fez, inclusive, uma coluna aqui falando sobre esse erro na comunicação que acaba por espantar os treinadores que pensem em trabalhar no Santos. Aqui no nosso chat, Edna está com a gente, deixando o seu like, muito bem. O Júlio Ribeiro está perguntando, PVC, mas o que o Elano e o Galo ainda fazem no Santos? Vou responder uma parte, vou deixar para você a segunda, que é a mais difícil. O Galo é o responsável pelas negociações do Santos hoje. Ele quem toca todo o planejamento no Santos. Então, ele está negociando possibilidade de jogador para chegar, possibilidade de jogador para sair. Ele fez reunião com o próprio Carpini junto com o presidente Marcelo Teixeira. O Galo segue sendo o homem forte do futebol do Santos. Agora, o Elano é uma situação que está ainda não muito clara, né, PVC? Qual seria a função dele no Santos? Aparentemente, seria diretor técnico. Ou seja, ele seria um coordenador acima do técnico e um elo com a diretoria. Mas como é que funciona essa função? O que é que o Marcelo Teixeira disse para o Elano sobre como vai ser isso na prática? Isso precisa ter clareza. Porque é muito... Por exemplo, o Elano pode ser o Zagallo do Parreira na Copa de 94? Bom, o Elano não tem essa experiência como técnico que o Zagallo tinha. O Elano é técnico, bom, promissor técnico, mas ele não tem experiência do Zagallo para ser o esteio, a experiência para o Parreira. Então, qual é o papel deste diretor técnico? É transferir o quê? Conhecimento do lugar. Porque se você não definir os lugares, vão ser vários cabides de emprego. Vai ser mais gente ganhando dinheiro e o Santos tem que economizar dinheiro e montar um time. Então, isso não estou dizendo que não possa ser a estrutura desta maneira. O que eu estou dizendo é que não está claro qual é o papel de cada um. E à medida em que não está claro, quando um técnico sendo contratado entra no ambiente, começa a ouvir de uma pessoa que vai funcionar de um jeito, a outra pessoa diz que funciona de outro, a outra pessoa diz que um papel de um é um, o outro diz que é outro. Isso cria insegurança. O Thiago Carpini é um técnico, entre os técnicos não campeões de 2023 no Brasil, ele foi o mais vencedor, porque ele foi vice-campeão paulista pelo Água Santa e vice-campeão da Série B pelo Juventude. Pegou o Juventude em penúltimo lugar, terminou em segundo. Então, ele foi muito vencedor desse ano. O que significa colocar um pé em time grande. Mas ele precisa colocar o pé em time grande para não sair mais. E se colocar o pé errado, ele tropeça, cai e quebra os dedinhos da mão, igual eu. Aliás, a cirurgia foi tudo bem? Tá tudo certo, né? Foi tudo certo. Hoje eu vou tirar essa mentira dessa faixa daqui.
Importante a segurança e a saúde em primeiro lugar. O Júlio Ribeiro está complementando, falando assim, Azan, a pergunta foi no seguinte sentido, o principal gestor do futebol de 2023, que levou o time ao rebaixamento, no caso o Galo, vai continuar fazendo o que no Santos? Aí é uma avaliação que o Marcelo Teixeira tem que fazer em cima disso, né? O Galo argumentou, inclusive na entrevista coletiva após o rebaixamento, que chegou a cerca de 117 dias, alguma coisa assim, pouco mais de 3 meses, e que ele pegou a parte final da situação do Santos. Só para complementar ainda em cima do noticiário de treinador, e a gente vai debater na sequência junto com o Samir Carvalho sobre se trabalhar no Santos é uma boa, em cima disso que o PVC está falando sobre essa falta de organização, essa comunicação truncada, isso passa para o mercado, não só no caso do Carpini. Essa recusa do Carpini do jeito que foi, tem uma repercussão no mercado do futebol, entre outros possíveis nomes de treinadores. Por que eu falo isso? Porque um dos nomes que o Santos também avalia é o do Fábio Carille. Antes mesmo do avanço da negociação com o Thiago Carpini, o Carille já era uma opção. Então, o Santos tinha na mesa Carpini e Carille, eram as duas opções pensadas. A impressão e a avaliação é de que o nome do Carpini era melhor e também tinha menos rejeição. Aliás, acho que nem rejeição é a palavra, tinha muita aceitação, não só no clube, como também na torcida. E por isso foi decidido a tentativa da contratação, os motivos que fizeram voltar atrás, a gente acabou de explicar aqui. O plano B é o Fábio Carille. O Santos fez contato com o Fábio Carille, avalia a possibilidade desse nome, só que quem está no negócio, a informação é de que também não se trata de um acerto fácil. E também influencia negativamente tudo que a gente acabou de falar. A impressão de que não tem uma definição e as funções não estão bem delegadas no departamento de futebol do Santos. Um Santos que já vai ter um orçamento menor de reconstrução da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para você assumir uma responsabilidade desse tamanho, para o técnico que vai vir, tudo isso tem que estar muito azeitado. E a impressão é de que não está. Por outro lado, o Carille gosta muito do Santos. Ele chegou, inclusive, na entrevista recentemente à TNT Sports, dizendo que um dos melhores e mais difíceis trabalhos que ele fez na carreira foi esse Santos, recentemente, entre 2021 e 2022, quando conseguiu tirar o time da zona fugir ali do rebaixamento, depois do Paulista no ano seguinte acabou saindo. Mas ele gosta muito do Santos e tem uma proximidade muito boa, por exemplo, com o Marcelo Fernandes, que era o técnico interino nessa reta final e que não vai ficar como treinador à frente do Santos para a próxima temporada. Mas, por exemplo, no caso do Carille, a presença do Marcelo Fernandes não seria um problema na comissão técnica. No caso do Carpini, essa indefinição de quem que pode ser o novo treinador junto com ele. Tem o Elano, mas o Elano vai fazer o quê? Outras pessoas que estão ali. Isso pesou contra. No caso do Carille, pelo menos por já conhecer o clube e os funcionários e o dia a dia, não pesa. Mas a informação, PVC, é de que é difícil. Você acha que seria um nome interessante para o Santos, o Fábio Carille, nesse momento? Acho. O Carille conhece o lugar. Mas veja que o que já aconteceu. O Santos tem uma tradição enorme de trabalhar com ex-jogadores, né? Desde o Clodoaldo, Zito, Coutinho, foi técnico do Júnior, depois assumiu o profissional, Ramos Delgado, Mengalvio, Lima, Pepe, Formiga. Tem uma tradição enorme do Santos com isso. Serginho Chulapa. Agora, precisa definir o lugar. Porque o caso do Carille. O Carille saiu por uma rota de colisão com o Edu Dracena, que é da mesma família do que está acontecendo agora. É você não conseguir deixar claro para quem entra na estrutura qual é o seu papel nessa estrutura. Qual é o seu lugar? Se você não tivesse essa noção, sabe que a história do Carille com o Edu Dracena terminou com o Carille entendia que os pedidos que ele fazia de contratações não eram levados ao presidente. Ele pediu, essa é a versão que eu ouço, que eu conheço, não do lado do Dracena, evidentemente. O Carille pediu uma reunião com o Andrés Rueda e com o Edu Dracena, lado a lado, tipo fazer uma cariação. Aí disse para o presidente, e este reforço que eu pedi? E o presidente disse, esses eu não sabia. Aí o Carille diz, então eu não posso trabalhar com o Edu. Então fica muito claro que você não definiu exatamente qual é o papel de cada um.
E esse é um ponto que o Marcelo Teixeira vai ter que resolver a partir de hoje. Espero que 7 da manhã. Né? Porque... de ontem deveria ter resolvido já, né? Ele foi para Brasília ontem, né? Voltou de Brasília à noite. E a partir daí, provavelmente ele foi para Brasília entendendo que tinha resolvido a situação do técnico. Quando ele voltou, ele tinha um problema para resolver. Aí ele tem 2 problemas para resolver. Ele tem que contratar o técnico e dizer para todos os funcionários qual é a função que cada um vai ter. Até porque nesse momento o clube está em transição e tem grupos de trabalho trabalhando em diferentes frentes no Santos para primeiro pegar relatórios e depois repassar como é que vai ser da gestão Rueda para o Marcelo Teixeira, porque oficialmente ainda não começou, né? Oficialmente ainda não começou de fato, mas enfim, depois da eleição é natural que o candidato vencedor já trabalhe como é no... Nem começou, já teve a primeira crise. Pois é, nem começou e já teve a primeira enorme crise com essa possibilidade do Carpini indo e vindo por conta dessa falta de clareza nas funções de cada um dos departamentos de futebol do Santos. Portanto, a situação é essa. Carpini recusou, inicialmente segue no Juventude, o PVC informou do Cruzeiro a respeito de ele ser um dos alvos, e se houver uma proposta, ele, Carpini, topa aí, e no caso do Carille, é um nome avaliado no Santos, já houve um contato inicial, ele já era o plano B ao próprio Carpini anteriormente, mas quem está no negócio, eu acho que é uma situação difícil. Vamos ver como isso vai se desenrolar nos próximos dias.